bem-vindos ao programa Hora do Debate aqui na Strong Life. Eu sou Theo Filósofo e mestre José Massango, autor das obras A Mente de Deus, Enciclopédia do Conhecimento e o Mar da Sabedoria. Podem seguir a minha página do Facebook, que é Theo Filósofo José Massango, onde podemos conversar em torno de vários assuntos. Obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da DSTV, canal 707, GoTV, canal 11, TV Cabo, canal 12, e a todos que acompanham o nosso programa ao vivo através da nossa página do Facebook, que é Strong Life, onde podem participar no nosso debate de hoje, deixando as vossas opiniões relativamente ao tema que nós iremos abordar no dia de hoje, que é a missão dos profetas na atualidade. Para debatermos em torno deste tema, temos convidados especiais, temos o irmão Felipe e temos o apóstolo Carlos, que vão nos ajudar a debater em torno desse tema pertinente e atual. Para já, queria saudar os meus convidados especiais, começando com o irmão Felipe. Irmão Felipe, saudações, seja bem-vindo ao programa Hora do Debate. Saudações cristãs, muito obrigado, meu amado Theo Filósofo, e a todos que me assistem lá de fora. Também saudações ao meu colega aqui, o apóstolo Carlos. Obrigado, irmão Felipe. Temos outro convidado que é o apóstolo Carlos. Saudações, homem de Deus. Seja bem-vindo ao programa Hora do Debate. Paz e graça. Saudações a todos os telespectadores. E especialmente para ti, mestre, autor das obras. Para o meu colega aqui do painel, saudações, que Deus abençoe. Muito obrigado. Eu sou o apóstolo Carlos. Muito obrigado. Obrigado, apóstolo Carlos. A todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook, partilhem o nosso programa de hoje. Coloquem as vossas opiniões em torno do tema de hoje, que é a missão dos profetas na atualidade. Já temos aqui a mensagem do Amado, que diz ligado de Chimoio. Obrigado, Amado. Temos uma outra mensagem do Oliveira, que diz bom dia. Obrigado, Oliveira. Homens de Deus, hoje nós temos aqui um tema pertinente e atual, que é a missão dos profetas na atualidade. Ouvimos falar na doutrina cristã de profetas e profecias. Os profetas são referidos na Bíblia, quer no Antigo Testamento, quer no Novo Testamento. Interessa termos uma explicação clara e objetiva acerca da noção de profetas e também a sua missão. Começo com irmão Felipe. Irmão, com perguntas prévias, o que é um profeta? O que é uma profecia? Um profeta é o mensageiro de Deus, é aquela pessoa que recebe a palavra de Deus, a mensagem de Deus, o que Deus quer anunciar à humanidade, seja em sonhos, em visões, assim como também usando a própria palavra que está no manual sagrado, onde o homem, o leitor, deve entender se esta mensagem é uma profecia que devo entregar ao povo, a saber o que vai acontecer no futuro ou o que está a acontecer para que o povo fique sempre informado, porque no livro de Amós 3:7 a palavra diz que Deus nada faz sem que antes revele os seus santos profetas. Então, um profeta é um mensageiro, é a boca de Deus na face da terra para informar a humanidade. Então, e uma profecia é toda a palavra que vem da boca do homem de Deus. Obrigado, apóstolo Felipe. Passo agora para o apóstolo Carlos. Homem de Deus, qual é a sua leitura em torno das nossas primeiras questões? O que é um profeta? O que é uma profecia? Mais uma vez, saudações. Começando mesmo na definição do que é ser um profeta. Eu não vou muito e não tenho concordado muito que profetas são mensageiros, né? Não porque essa definição está errada. Mas mensageiro pode ser qualquer um. Um evangelista é mensageiro, um pastor é mensageiro, um apóstolo é mensageiro.
Profetas são muito mais do que mensageiros. Profeta é o manto máximo da categoria cristã ou da categoria do seio de Deus na terra, né? Então, para mim, profetas são bocas de Deus. Um profeta é aquele que é a boca de Deus, que atualiza o povo em todos os tempos. Isto é que é ser um profeta. Não é ser mensageiro. Profeta é muito mais que mensageiro, porque mensageiro é qualquer um. Eu posso ser mensageiro, qualquer um pode carregar a mensagem de Deus para o outro lado. Mas profetas são bocas de Deus. É o canal que Deus usa para se comunicar com a nação. Então, o profeta é aquele que escuta Deus para falar ou por outra, que Deus fala por meio dele. Isso já depende dos tipos de profetas existentes. Tem aqueles que escutam a Deus para falar e tem aqueles que Deus usa a boca deles para falar. Isso é que é ser profeta. Então, a profecia, o que é? Profecia é uma palavra de Deus ou do profeta. Depende do caso. Tem palavra que é de Deus e tem palavra que é do profeta, dirigida a uma pessoa para o bem da pessoa, ou também para prejudicar a pessoa. Então, temos aqui também um assunto em que todo mundo pensa de que profecia é só muito mais para ajudar. Há momento que a profecia vem para prejudicar. Lá na Bíblia, os profetas várias vezes disseram que não, por causa de tu teres feito isso, maldita é a sua nação, maldita é a sua casa. Esta é a palavra do Senhor para ti. Então, a profecia é a palavra de Deus por meio de profetas. E essa palavra em que em algum momento o homem de Deus disse que é atualização, Sim. que Deus acaba dando à sua humanidade. Será que Deus pode colocar palavras que em algum momento vão destruir uma certa pessoa? Sim. A profecia destrói. Sim. Por que eu digo isso? Por exemplo, tem lá na Bíblia que Salomão, nos seus últimos tempos do reinado, ele começou a falhar. E Deus mandou um profeta dizer a ele que Deus dividiu o povo de Israel. Dividiu e entregou um outro rei, 10 tribos, e do outro lado colocou 2, que totalmente eram 12. Então, essa consciência de que onde há profecia, sempre há boa coisa para mim, não é saudável, porque as pessoas nem sempre estão bem. Há momento que você está no pecado, está no erro, e Deus vem te aconselhando, e você não ouve. Então Deus pode te profetizar, dizer assim: morrerás. Por que vou morrer? É porque te dei chance, e você não quis se arrepender. Tem lá também o profeta Samuel, quando falou com Saul. Ele disse profeticamente que você desviou-se dos estatutos do Senhor. Então estás a ser destituído, Deus vai levantar um outro. Era uma profecia. Era uma profecia e cumpriu-se. Né? Por exemplo, Jesus deixou várias profecias na Bíblia que conduzem à perdição de pessoas ou que condenam algumas pessoas. Diz assim: quem tem ouvido, ouça, ao que vencer lhe darei de comer a árvore da vida, mas a todos que não ouvem, os ignorantes, serão lançados no fogo eterno. Serão. Está no futuro, é uma profecia. Serão pela ignorância. Então, essa profecia não é saudável, não é boa para certas pessoas. É para o prejuízo delas. Obrigado, apóstolo Carlos. Irmão Felipe, temos aqui uma explicação do apóstolo, onde em algum momento afirmou que uma profecia em algum momento pode destruir. Também trouxe aquilo que é o entendimento de um profeta. Um profeta é mais que um mensageiro. Comentários em torno disso?
Olhamos na luz da palavra de Deus, que é o manual sagrado neste caso, começando do Deuteronômio 18, versículo 18 em diante, e nos evangelhos, quando se trata da palavra profeta, nós entendemos que Deus diz que eu falo através da boca do profeta. Não que Deus esteja lá a dizer que um profeta não é mensageiro. Podemos querer meditar na própria palavra de Deus, não temos nenhuma afirmação biblicamente que um profeta não tem um chamado como mensageiro, porque se tirarmos o profeta como mensageiro, então ele não é de Deus. O que é o mensageiro? É quem traz a mensagem de Deus. E a palavra de Deus é uma mensagem para quem a recebe. Por isso mesmo Jesus Cristo, quando nós lemos na palavra, ele é um enviado como mensageiro. Então, tanto os apóstolos ou qualquer um que anunciou-nos a mensagem, profeta Isaías, no livro do profeta Isaías, no seu chamamento, olhamos que ele foi enviado por Deus, porque Deus perguntou: a quem enviaremos? E logo Isaías respondeu: envia a mim, Senhor. E com o que ele foi enviado? Com a mensagem de Deus. Então, não vamos menosprezar profeta por causa do nome mensageiro. Devemos entender mensageiro de o quê? Mensageiro da palavra de Deus. Da mensagem, é só isso, mensagem de Deus. Por isso torna-se mensageiro. Posso não saber falar até que alguém entenda o que significa mensageiro, mas mensageiro porque traz uma escritura naquilo que ele fala. É mais ou menos por aí. Então, um profeta é a boca de Deus e é um mensageiro porque traz-nos advertência através de palavras de Deus. Irmão, há um costume de se achar que o profeta pode ver o que acontece na tua vida, os teus segredos, só por te olhar. Como explica isso, apóstolo Filipe? Na verdade, eu posso explicar isso usando a luz da Bíblia, que é verdade sim que um profeta enviado por Deus, assim como também o falso profeta, ele tem a capacidade de ver, olhar para si e ele ver o seu hoje, assim como o seu amanhã. Isso vimos com Agabo, no livro de Atos, capítulo 11, versículo 27. Agabo olhou para o apóstolo Paulo. Eu gosto muito de citar capítulos para que as pessoas possam lá ver, né, e testificar segundo a palavra. Agabo, no livro de Atos, capítulo 5, 11, né, no seu versículo 27, olhou para o apóstolo Paulo e viu o sofrimento vindouro que o apóstolo Paulo passaria, aonde que ele fosse anunciar a mensagem. E dali ele profetizou para o apóstolo Paulo. E vimos para Atos 16, 16, a falsa profetisa, né? A menina adivinhadora, olhou para os apóstolos e ela via que na verdade eles eram homens de Deus, mas era a falsa mulher de Satanás neste caso, porque dava lucros aos seus curandeiros. Então, é bíblico sim que nos últimos tempos, seja filhas assim como filhos, terão visões. O que é uma visão? É ver algo visivelmente, assim como também dormindo, ver algo que vai acontecer, o que está acontecendo com o próximo. Então, é bíblico sim que profetas sejam de Deus, assim como não sendo, terão visões a respeito de uma pessoa ou da nação. Apóstolo, em algum momento falou de falsos profetas e de verdadeiros. E como é que nós podemos saber que este é um falso profeta, este aqui é um verdadeiro profeta? Porque falou que os dois profetas conseguem ver o que acontece na vida da pessoa, ver os segredos, só por te olhar. É muito simples saber identificar o falso profeta. No livro, na carta de Gálatas, capítulo 1, versículo 8, o apóstolo Paulo ele nos adverte o seguinte: se alguém vos traz outro evangelho que não seja o evangelho que nós bebemos de Cristo,
o evangelho do reino de Deus, o evangelho da graça, o evangelho do arrependimento, o evangelho da renúncia, o evangelho de que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Se alguém nos traz um evangelho diferente, nós devemos, portanto, conotar esta pessoa como um anátema, como um satanista. Mas, então, como distinguir o falso profeta, você que está aí em casa? Vamos pegar a mensagem dos falsos profetas. E eu quero dar a entender que, no tocante falso profeta, lá envolvemos os 5 ministérios de Efésios 4, versículo 11 a 16 em diante, onde está lá o apóstolo, falso apóstolo, falso pastor, falso mestre, falso bispo, entre mais títulos, né? Ou mais nomes. Não se aparte apenas do falso profeta, porque da tua igreja tem nome profeta. Mas se ele for apóstolo, pastor, bispo, do mais, saia dele. Após você perceber-se desses versículos que vou cá lendo, que identificam o falso profeta. Falso profeta tem essas características. Vamos no Romanos 16, no seu versículo 17. Como identificar o falso profeta? Registre esses versículos, vão lhe ajudar muito lá na sua igreja para conseguir estudar teu pastor. Romanos 16, versículo 17. Leia assim a palavra do nosso Cristo. Romanos 16, versículo 17. Irmãos, peço-lhes que tenham cautela com aquelas pessoas que provocam divisões e que perturbam a fé dos outros. Elas são contra o ensino verdadeiro que vocês aprenderam. O falso profeta não tem um ensino verdadeiro. Ele usa a Bíblia, fala de Deus, mas ele desvia-se em certos pontos. Quais são? São esses que eu quero pegar aqui. Pega bem você também aí. Vocês aprenderam. Afaste-se delas. Todo crente, como eu, devemos nos afastar do falso pastor, falso apóstolo, falso profeta. Por quais ensinamentos esses? Porque essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas servem somente ao seu próprio ventre. O falso profeta procura servir o seu próprio bolso, seu próprio ventre, sua própria ostentação. Continuando, vamos caminhar mais. Seu próprio ventre, com palavras suaves e com bajulação, engana as mentes daqueles que não sabem o que é mal. Vamos, portanto, na segunda carta de Pedro também. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1 até 3. Continuando. Contudo, como surgiram falsos profetas no meio do povo de Israel, também haverá entre vocês falsos mestres, profetas, apóstolos, continuando, pastores. Eles se intrometerão entre vocês com doutrinas destruidoras e chegarão até a negar o mestre que comprou a liberdade deles. Agindo assim, eles farão com que uma repentina destruição caia sobre si mesmos. Muitas pessoas seguirão as suas práticas imorais e por causa deles o caminho verdadeiro será difamado. E também movidos pela avareza, esses falsos mestres, profetas, pastores, apóstolos, líderes, explorarão a vocês, contando-lhes coisas que eles mesmos inventaram. O que acontece? Em outras versões, o falso profeta ou falso pregador, ele faz negócio na igreja. E ele trabalha por amor ao dinheiro, porque quer ter comida em casa, quer ter carro na sua vida, quer ter uma casa bonita. Mas isso é errado. Um profeta ter carro na sua vida, ter casa, e do valor que a igreja recebe, ele ter uma parte de... Isso é errado, apóstolo. É errado segundo o Evangelho de Cristo que nós recebemos para anunciarmos e recebermos daquilo que o povo contribuiu de acordo com o que eles querem no coração. Mas o falso profeta, ele é normal ele ir encher garrafinhas de água, não sei, em qualquer rio, em qualquer torneira e vir vender no púlpito. É normal ele levar o casaco dele, cortar em pedacinho e entregar os doentes vendendo aquela coisa. É normal consagrar certos objetos, certas vassouras, não sei o que ele vai fazendo para entregar ao povo e o povo, em troca daquilo, dar algum valor.
Então, ele obriga as pessoas a darem dízimo, a darem oferta. As pessoas, depois de darem aquele dinheiro, aqueles terrenos, carro, uma e outra coisa que vão dando ao pastor, eles murmuram. Por isso está escrito aqui, por causa do mau comportamento do falso profeta na igreja, o povo vai difamar o caminho verdadeiro. Dirão que todas as igrejas estão sendo abertas ou estão expandindo por amor ao quê? Ao dinheiro que nós vimos hoje em dia. Pregadores mais ricos que os próprios crentes que dão dízimo e oferta. O povo, quando quer dinheiro, o pastor diz que dobra o joelho, ore e dê dízimo e peçam a Deus, Deus vai vos dar. Quando o pastor quer dinheiro, ele não pede a Deus nem jejua, pede o povo. O dinheiro do pastor, do profeta falso, vem do povo. O dinheiro do povo que o povo precisa tem que vir de Deus. Isso não tem explicação. Obrigado. Agora para o apóstolo Carlos. Apóstolo Carlos, é o momento de comentar em torno dos pontos levantados pelo apóstolo Filipe. Em algum momento o apóstolo afirmou que um profeta, um homem de Deus, não pode usar o valor da igreja, não pode comprar um carro, não pode comprar uma casa. Comentários em torno disso, apóstolo? Bem, eu quero agradecer a Deus que ele está aqui hoje, para aproveitar, lhe ensinar. Eu disse aqui quando cheguei que eu queria muito conversar com ele. Ele precisa saber do outro lado do Evangelho. O Evangelho de Cristo é muito mais do que ele pensa. O Evangelho está dividido, tem reino dos céus e tem um Evangelho. Então, isso que ele está a ministrar tudo tem a ver com o Evangelho. Está claro na Bíblia que o Evangelho é para os pobres, mas o reino de Deus é riqueza. É o bem-estar da pessoa, fisicamente e espiritualmente. Mas antes de eu ir, quero mesmo pedir a graça de Deus para que ele entenda, porque se ele continuar com essa consciência, poderá garantir a salvação, mas ele vai sofrer muito aqui na terra. Aqui na terra tem fiambre, aqui na terra tem Nutri-Day, tem leite fresco, aqui na terra tem hambúrguer, tem pizza. Para ele poder comer essas coisas e sentir o sabor disso, ele precisa ter um outro lado do Evangelho, para ele conseguir perceber o reino de Deus. Primeiro quero começar a dizer o seguinte, que quando eu disse que o profeta, eu disse muito bem, eu não sei se foi problema de linguagem, eu disse profetas são muito mais do que mensageiros. Eu não disse que não são, eu disse muito mais. Quer dizer assim, neles tem algo a mais. Mensageiros podem ser pastores, apóstolos, evangelistas, são mensageiros para o povo. Mas profeta é muito mais. Para além de ele carregar a mensagem, ele é a boca de Deus naquele momento. Profeta não precisa ir profeta não precisa ir dormir, sonhar para vir falar. Profeta não precisa disso. Profeta fala na hora, porque é boca de Deus no momento. É o que eu disse para fazer perceber. É muito mais. Não que não é mensageiro. É mensageiro, mas é muito mais. É o primeiro ponto. Segundo ponto. Eliseu e apareceu um doente, se não estou errado. E Eliseu disse, diga a ele para ir na água que está ali, mergulhar 7 vezes, ficará curado. O homem quis não obedecer, mas os seus seguranças lhe aconselharam a mergulhar, e o homem mergulhou naquela água e ficou curado. Né? Jesus Cristo curou um cego cuspindo a terra, pegando a areia molhada das suas salivas, colocando nos olhos, e o homem ficou curado. Isso chama-se objetos ungidos. Eu quero ensinar para ele que uma água na igreja, à venda, chama-se objeto ungido. Aquela água não está à venda porque o pastor quer enriquecer por meio do povo. Essa é uma consciência errada que ele está a ensinar aqui. Depois do programa, deve pedir perdão a Deus por você aparecer na televisão e ensinar isso. É uma consciência errada que você está a carregar. Chama-se objeto ungido. Da mesma forma como Eliseu disse para o homem, mergulhe naquela água, ficarás curado.
Onde está aquele rio hoje? Para a pessoa que tem mioma, para pessoas que têm diabetes, lepra, irem mergulhar para curar. Não tem. Então, os profetas, os apóstolos, podem e devem, repito, podem e devem consagrar a água, colocar na igreja para o povo aderir. Agora, por que está à venda? Não está à venda porque o pastor quer enriquecer. Aquela água que está lá, o pastor não apanha. O pastor deve ir no monte consagrar, precisa de transporte, as garrafas estão à venda, a água está à venda. Ele investe para que aquela água esteja pronta. Apóstolo, Sim. por exemplo, a água que está com o apóstolo Sim, é 20 meticais. esta aqui. Sim. É 20 meticais. Sim. E com a consagração, é justo, por exemplo, custar 500 a 1000 meticais? Eu até, mesmo se for 10 mil, eu não estou para o preço. Isso já é individual. Não estou aqui a falar do preço. Estou aqui a falar do valor daquilo que está na garrafa. É a unção de Deus. Vou dizer uma coisa. A unção veio de graça, mas não é de graça. Jesus Cristo pagou um preço muito alto para que houvesse cura, libertação e muito mais. Primeiramente foram jejuns de 40 dias e 40 noites. Segundo foi o sacrifício dele na cruz. Essa consciência de pensar que é só entrar na igreja, pegar os objetos ungidos gratuitamente, a pessoa não vai ser curada. Por que ele não aconselha as pessoas nas câmaras, dizer assim, quando forem ao curandeiro, não paguem nada lá. As pessoas, quando vão ao curandeiro, pagam consulta, pagam tratamento, pagam transporte para o curandeiro ir para a casa deles, pagam tudo. E no fim, quando é homem de Deus, as pessoas devem fazer até muito mais. Então, o que ele deve perceber é o seguinte: Deus rejeitou a oferta de Caim por causa de não ter valor. Quem exige valor das coisas é o próprio Deus. Aceitou a oferta de Abel, porque a oferta de Abel tinha valor. E ponto número 2. Se você for a olhar na Bíblia, a palavra de Deus, a Bíblia no livro de Atos, capítulo 4, se não estou a erro, o capítulo 12, se não estou a erro, me foge o capítulo. A Bíblia diz que o povo vendia as suas terras, vendia as suas casas, carregavam o dinheiro, depositavam nos pés dos apóstolos. Muita gente pensa que os apóstolos são pobres. Eu até vi um homem de Deus que esteve aqui a dizer que os apóstolos eram humildes, eram pobres. Não tem isso. Aqueles não eram pobres. A palavra diz que eles vendiam, o povo vendia terras e casas. Chegavam onde estavam os apóstolos, depositavam dinheiro nos pés. E há uma coisa muito estranha que aconteceu, que ele deve analisar, que é Ananias e Safira, quando esconderam o dinheiro do terreno deles. Não foi terreno de Deus, foi deles. Eles venderam e sentiram de que não vamos entregar tudo. Entregaram a metade. Pedro matou Ananias e Safira por causa de dinheiro. Pedro disse assim: porque escondeste isso, porque mentiste para o Espírito Santo. Ananias mentiu para o Espírito Santo ou mentiu para Pedro? Mentiu para Pedro. Mas Pedro interpretou isso, que estás a mentir para o Espírito Santo em mim. Em mim. Logo, Ananias morreu. A esposa também morreu. Não morreram porque foram beber, não, morreram por causa de esconder dinheiro. E não, o dinheiro é um símbolo muito importante. Dinheiro é sangue. Dinheiro conecta. Dinheiro conecta. É por causa disso que lá na Bíblia tem, onde Deus diz assim: entreguem todos os dízimos na minha casa. E Deus diz assim: esse povo está desviado. O povo perguntou: Deus, estamos desviados? Te roubamos é um quê? Deus diz: vocês estão a me roubar nos dízimos e nas ofertas. Para já ele deve mudar essa consciência. Começar a ensinar o povo a adquirir os objetos ungidos dentro da igreja. Essa consciência de dizer de que todo pastor que tem lá um azeite, que tem lá uma água, já é pecado. Não, tem pastores que saem de Moçambique para Israel, sobem no monte com azeite, consagram. Ele paga voo, paga hotel em Israel, sobe no monte, é um investimento. E chega aqui e deve pegar aquele azeite e dar de graça. Sabe o que vai acontecer? O que vai acontecer? Tudo que é fácil é falso. Tudo que é de graça não tem graça.
Se o pastor começar a oferecer, as pessoas não vão ficar curadas. As pessoas não vão ficar restauradas. Se o pastor gastar para Israel, para o monte, dormir no monte, para consagrar os objetos ungidos, e simplesmente chegar na igreja e dizer assim, água ungida, gratuito, azeite ungido, gratuito. Tem pessoa que vai chegar ali, não vai ser curado. Sabe por causa de quê? Por quê? As pessoas precisam sentir um mini sacrifício daquilo que elas querem. Não, eu não sei se ele tem igreja. No dia em que ele começar a liderar uma igreja e perceber de que se a igreja não tem espaço próprio, ou a igreja está a pagar o salão, os objetos ungidos ajudam para esses métodos. A igreja é uma despesa. Na igreja tem viúvas que são sustentadas com base da igreja. Na igreja tem pessoas que vão à escola que a igreja paga. Na igreja tem servos que dormem ali e vivem aí que a igreja paga. E a igreja usa, a palavra diz bem clara, quem prega o evangelho viverá do evangelho. Eu não gostaria de ver ele com a igreja numa banca a vender crédito e chegar tarde na igreja para pregar. Por quê? Porque estava a vender crédito. Não. Esteja aí na igreja, atenda o povo, faça mini negócio, não com sua presença, mas com a sua ausência. Atenda o povo. O dinheiro que sai na igreja usa-se para muita coisa. É só essa consciência que ele tem de pensar que vai para nos pastores. Quanto à questão de um pastor usar aquele dinheiro para comprar um carro, uma casa, como é que olha para isso? Pode. É para isso mesmo. Tá bom. O dinheiro que os apóstolos recebiam dos pés das pessoas foi para onde? Usavam. O que o pastor deve fazer quando o dinheiro entra no cofre da igreja? E também, antes de eu falar, essa coisa de controlar dinheiro da igreja não é bom. Controlem dinheiro do governo. Controlem dinheiro das casas. Essa coisa de controlar quanto entrou na igreja, o que o pastor tem. Há muitos pastores que estão a andar de viaturas que não foi dinheiro da igreja. Aparece um membro, oferece. Vou te contar um episódio que aconteceu comigo, claro, verá. Apareceu um casal, a dona não fazia filho. Ela disse para mim que, homem de Deus, eu não faço filho e já andei. Agora que estou aqui, tenho uma viagem para África do Sul. Só que eu ouvi falar de ti e aproximei. Tenho uma viagem para África do Sul num profeta, para ser atendido. Já falei para meu marido fazer filho fora, para colocar na nossa casa. É uma senhora que trabalha no aeroporto. Mas o meu marido, quando foi lá fora, não conseguiu. Então eu disse para ele, já estava há 6 meses o marido a tentar fora. Eu disse para ele, melhor parar, senão vais acabar ser contaminado lá fora e nos destruir. Eu disse, dona, crês em Jesus? Nada é impossível. Ela disse, eu creio, homem de Deus. Tá bom. Orei por ela. Eu dei a ela um azeite ungido. Não vou dizer quanto que eu cobrei a ela, ou quanto que ela me deu, por causa do azeite. Eu disse, dona, aqui está um azeite. Leve esse azeite, aplica na sua barriga durante 3 dias, antes de dormir. Eu dei essa orientação. A dona saiu dali, deixou um envelope. Disse, homem de Deus, estou a agradecer pelo azeite. Amém? Eu não podia dizer, não, é de graça. Não. Se eu dizer isso, não vai acontecer nada na vida dela. Sabe o que aconteceu com ela? Ela saiu ali. Na 3ª semana, depois do atendimento, ela ligou, mandou-me mensagem. Eu até publiquei no Facebook, no pesquisa Facebook Apóstolo Carlos Simões, tem lá. Ela disse assim, homem de Deus, estou grávida de 2 semanas. Vou para a África do Sul, quando eu voltar, quero um encontro contigo no hotel VIP. Eu quero lhe agradecer de verdade. Não, se não fosse aquele azeite que eu dei, não pode brincar com objetos ungidos, carregam a unção. Olha, o objeto carrega a unção até mais do que o homem. Esse aqui pode não ter unção. A unção está na água, está no azeite. Aquela senhora teve filho por causa de eu consagrar um azeite, dar a ela. Uma senhora que não tinha esperança de que teria mais filho na vida. Já teve filho. Obrigado, apóstolo Carlos, irmão Felipe. Este momento de comentar em torno dos pontos levantados pelo apóstolo Carlos. O apóstolo afirmou que é bíblico usar objetos ungidos, porque em algum momento os objetos ungidos acabam ajudando nas despesas da igreja. E também é bíblico um homem de Deus usar o valor
da própria igreja. E nós não devemos controlar o que entra na igreja, nós devemos controlar o dinheiro da igreja. Comentários em torno disso, também respondendo outra questão, quem pode ser profeta? E quem ordena alguém para ser profeta, irmão? Muito bem. Agradeceria muito se eu pudesse também ter alguns bons minutos igual a esse irmão. Irmão, vamos gerir o nosso tempo e vamos responder às nossas questões de uma forma clara e objetiva. De uma forma clara, eu clarifico tudo quanto trato o assunto Deus usando a Bíblia. Quero refutar tudo que o apóstolo aqui falou e aconselhar a todos aqueles que foram contaminados com as heresias dele, se possível, a se afastarem de qualquer denominação religiosa que pratica essas coisas. Isso porque quando ele fala de que os objetos ungidos pelo pastor, pelo profeta, apóstolo, etc., têm a unção de Deus, o que é uma unção? O que é uma consagração? O que consagra esse objeto? É o poder de Deus, é o poder do Espírito Santo, é a graça de Deus, não é? O que é o poder de Deus? Será que o poder de Deus pode ser comprado com algum preço? O que a Bíblia diz a respeito de vender a unção para o ser humano estar capacitado na cura, estar capacitado na concepção, estar capacitado no emprego, em qualquer área da sua vida? Vamos no livro de Atos, capítulo 8, versículo 18 em diante. Simão viu que o Espírito era dado quando os apóstolos punha as mãos sobre as pessoas. Então ele lhes ofereceu dinheiro e disse: dei-me também este poder, para que toda pessoa sobre quem eu puser as minhas mãos receba o Espírito Santo. Pedro então lhe disse: que você e o seu dinheiro sejam destruídos para sempre. Você pensa que pode comprar a dádiva de Deus com dinheiro? Misericórdia. Sabe, se você fosse meu filho, eu te dava uma chapada terrível. Meu Deus, eu não entendo. Esse povo, o que estão a andar a acreditar nesses profetas mentirosos, esses pastores malandros, suegas, patetas, esfomeados. Eu sei que sou pobre, autêntico. Até minha esposa sabe disso aí. Meus sogros, eu nem tenho igreja em parede. Mas a dádiva, a unção, a graça, o poder de Deus, a cura de Deus não se vende. Eu estou a ler a Bíblia, não estou a falar coisas que talvez um meu pai espiritual me instruiu, um profeta de lá me instruiu. Estou a ler a Bíblia, a repreensão da Bíblia, que diz: o poder de Deus, o que vem de Deus, não se vende. Mesmo Naamã, quando foi ter com o profeta Eliseu para ser curado, ele carregou sacos de dinheiro. Mas o profeta, por causa de Deus na vida dele, ele disse: não receba esses sacos de dinheiro. Eu sei que você, profeta Eliseu, é um pobre autêntico, mas não leva nem 50 centavos deste homem. A cura para o povo, os milagres para o povo não são em troca de dinheiro, porque aquela cura e aquele milagre foi realizado através do Espírito Santo. E a Bíblia diz: o poder de Deus não se dá em troca de finanças. Eu espero que qualquer ser humano entenda isso. É bíblico. O poder que sai do corpo de um pregador para uma água, ou para um lenço, ou para uma vida, não se deve cobrar nenhum 50 centavos. Volto a ler Atos 8, 18, até um pouco em diante. Continuando. Dê-me também este poder para que toda pessoa sobre quem eu puser as minhas mãos receba o Espírito Santo. Pedro então lhe disse: que você e o seu dinheiro sejam destruídos para sempre. Esses tipos de pastores serão destruídos para sempre. Pastores golosos, pastores cães, porcos, lobos devoradores serão destruídos para sempre, porque eles adquiriram poder através de enganar certos líderes deles. Deram-lhes, não sei, casaco, não sei, honra através de certos valores monetários. E eles foram
capacitados para que possam pregar, possam evangelizar, fazer o que eles fazem através do quê? De dinheiro. Continuando. Você não tem lugar e nem pode participar deste ensino, pois o seu coração não é honesto diante de Deus. Mude a sua forma de pensar e de viver a respeito dessa sua maldade. E ore ao Senhor. Esses tipos de pregador merecem esse versículo. Eles não têm um caráter digno perante quem? A Deus. Eles pensam que para adquirir poder diante de Deus é preciso gastar dinheiro, e também para o povo adquirir alguma cura que vem da unção do Espírito Santo é preciso também gastar o quê? Dinheiro. Biblicamente não é assim. Continuando, Tito 1, versículo 11, diz assim, Tito 1, versículo 11. É preciso fazer com que elas se calem, porque anda destruindo famílias inteiras, ensinando o que não deve a fim de ganhar dinheiro. Esses tipos de malandros ensinam o que não deve. O objetivo deles é ganhar dinheiro. Ele pode me chamar de pobre. Eu sou pobre materialmente. Eu nem emprego não tenho. Os que me conhecem já sabem. Mas eu dou graças a Deus por aquilo que Ele me permite eu ser. Porque a Bíblia diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. O que adianta eu me vestir de fatos bonitos, sapato brilhante, andar de carro presente, enquanto eu estou a vender a graça de Deus? Eu estou a vender o poder. Irmãos, eu parece vou chorar por causa desses irmãos que estão a ser enganados e corrompidos. Não aceitem. Ser homem de Deus não é fácil. É preciso seguir com as recomendações de Deus. Quando Deus quiser, vai usar alguém, vir te abençoar, assim, sem precisar de destruir ninguém, sem precisar de bajular a ninguém, sem precisar de vender nem sequer uma garrafa a ninguém. De graça recebemos o poder. E de graça devemos dar o poder. E esse poder que dizem que colocam na água para curar alguém, não se vende poder de Deus. Irmão, quanto à questão das viagens, por exemplo, o homem de Deus deu um exemplo de um homem de Deus que viaja para Israel, onde vai consagrar o azeite, gastou com avião, gastou com hotel. Não é justo aquele azeite, o homem de Deus cobrar para se adquirir uma água que em algum momento acaba gastando um certo valor em comprar a água e também com unção. O nosso Cristo, no João 4, versículo 23 a 24, Jesus, né? Ele disse à mulher samaritana, mulher, é chegada a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, não sendo necessário ir em Israel, ir em Manissa, ir não sei aonde. Aonde que você estiver, em Moçambique, em qualquer país ou lugar, você pode buscar a Deus e Ele te capacitar naquilo que você necessita. Se for algo útil tanto para a sua alma, assim como para o povo que vem orar junto consigo. Então, essas todas as coisas de falar de Nigéria, Brasil, para ele consagrar algum objeto, são pancada desses falsos que andam por. Um deles é ele. Um deles é ele. Esse é um filho autêntico perdido. Ele pode me humilhar, dizer que eu sou de um casaco grande, sou de um tunzado, um esfomeado, não tem problema. Não tenho igreja, não tem problema. Eu reconheço essas qualidades da pobreza física. Mas espiritualmente, essa aqui, ao invés de ele ensinar a mim, eu posso fazer ele sentar na carteira, lhe ensinar como ser um homem de Deus. Até agora, ele não é de Deus. Até agora. Ele, se um dia desejou ser alguém de Deus, caiu. Precisa levantar, despertar. Ele está a dormir. Está sendo conduzido com espírito de dinheiro. Então, amados, tudo quanto ele comentou, usando a cabeça dele, corrompida, não acreditem. Creiam na palavra. Esses tipos de ensino, evangelho da prosperidade, evangelho de água, evangelho de azeite ungido para vender. A Bíblia diz no Tiago, capítulo 5, versículo 16, que se está alguém doente dentre vós, chamem os presbíteros da igreja e unja
o doente com azeite e façam oração. Não disseram que é para ir em Israel consagrar azeite, é para ir não sei aonde consagrar água, ou é para vender garrafa de azeite. Disseram que unjam o doente com azeite e façam oração. E não disseram que cobrem dinheiro. E vindo mais, quando ele diz que os apóstolos recebiam dinheiro e tudo mais. O dinheiro que os apóstolos recebiam era para ajudar os pobres, darem comida aos pobres. Nenhum dinheiro os apóstolos usavam para o seu bem-estar como caro, riquezas. Não que seja pecado um pregador ter caro, mas de como esses moloenos, malandros, caios, porcos fazem, sanguessugas fazem, eu sinto muito. Hum. Eu sinto muito em particular. Obrigado, apóstolo. Filipe, passo agora para apóstolo Carlos. Apóstolo Carlos, este momento de comentar em torno dos pontos levantados pelo irmão Filipe. Apóstolo. Bem, mais uma vez, obrigado. Primeiramente, lamentar por causa do tipo de ele não está bem. Uhum. Estar aqui a opor-se. Ele não está bem. Está doente. Está. Obrigado, apóstolo Carlos. A todos que acompanham o nosso programa, compartilhem o nosso programa 2. Deixem as vossas dos profetas na atualidade. Qual é a missão dos profetas na atualidade? Vou voltar com o apóstolo, enquanto isso o apóstolo Filipe vai emprestar o micro. Obrigado a todos que acompanham o nosso DSTV, GoTV e TVK. Agora com o apóstolo Carlos. Apóstolo, comentários relativamente aos pontos levantados? Sim, eu estava a dizia eu antes de termos a pequena interferência, que é lamentável, né? É de lamentar dele, da vida dele. Ele está fora de si, né? Ele está fora de si, está doente. Essa consciência dele está a lhe prejudicar, está a lhe destruir a vida, né? Ele precisa de ajuda. Ele pode não admitir, mas ele precisa de ajuda. Primeiro, ele não tem respeito. Segundo, ele não tem ética de fala publicamente. Ele não pode insultar os homens de Deus, porque ele não conhece a essência e a natureza. Nós temos um exemplo claro na Bíblia, onde Elias pensou que fosse o único profeta naquele tempo. E ele foi dito que não, temos mais profetas que não se prostraram a Baal, que ainda estão em pé, crendo em Deus e adorando a Deus. Então, essa consciência dele de se sentir a pessoa que está a ser usada por Deus para despertar ou ajudar profetas. Primeiro, ele é muito novo. É o primeiro ponto. Ele é muito novo, ele diz que é casado, tem esposa, ouvi aí. Primeiro deve pensar na família dele, pensar no que ele está a embutir no seio cristão. Vou te dizer uma coisa. Cristianismo é muito mais do que você pensa. Esses homens de Deus que vocês veem aqui, eles não têm uma vida fácil no ministério. Israel ou Jerusalém não são cidades menosprezadas. São cidades bíblicas. Se você for a ler a Bíblia, diz que Jesus, quando ressuscitou, disse para os discípulos: idem a todo mundo, preguem o evangelho, expulsem demônio, curem os enfermos, mas comecem por Jerusalém. Não comecem por qualquer outro canto, a não ser Jerusalém. Por que Jerusalém? Jerusalém tinha um significado mais profundo, além do que qualquer tipo de pensamento dos discípulos. Ele diz que os apóstolos não comeram o dinheiro da igreja. Viviam do que os apóstolos? Viviam onde? Paulo diz que quem prega o evangelho viverá do evangelho. O que ele precisa ser? Ele precisa ser liberto de espírito de miséria. É uma miséria que está nele, de pensar que o reino de Deus é desgraça, de pensar que o reino de Deus é pobreza, é miséria, é não ter nada, de pensar que o reino de Deus é viver sofrendo, concluindo de que por meio de sofrimento Deus está com ele.
Você não pode pensar assim. Você não pode pensar que os pastores que foram levantados por Deus. Olha, hoje em dia você vai na igreja do apóstolo Honório, do apóstolo Lourenço Fole, profeta Cavodezede, profeta Lima Sango, ahn, apóstolo Dr. Mário Casquinha, alguns pilares daqui de Moçambique. Você encontra lá livros à venda, você encontra lá azeite. Não estão a vender a unção. Entenda bem. Não é a unção que está à venda. E não está à venda. Estamos a falar de objeto ungido. Antes da unção, tem lá um objeto. Aqueles objetos não são adquiridos gratuitamente. Eu poderia te fazer uma proposta agora. És ungido de Deus, como afirmaste. És homem de Deus, afirmaste. És uma pessoa com unção, que fisicamente estás pobre, afirmaste sozinho. Eu não te chamei de pobre, não disse que você era desgraçado. Em nenhum momento te chamei um nome, em nenhum momento te ofendi, a não ser você me insultou e insultou outros homens de Deus. Te perdoo por isso. Mas eu queria lhe dizer o seguinte. Peço-te agora, porque tem muita gente sofrendo. Tem pessoas que têm diabetes, tem pessoas que têm mioma, tem pessoas que têm HIV, que estão a assistir, tem pessoas que estão sofrendo hemorragia, cólicas fortes, corrimentos sem fim. Então peço-te, como um homem de Deus, porque é bíblico ter objeto ungido, para me saíres daqui, me comprares azeite com teu dinheiro, comprar água com teu dinheiro, consagrar e oferecer às pessoas que estão doentes. Peço para, aqui em Maputo, aqui em Moçambique temos milhões de pessoas. Peço só para fazer isso só na cidade de Maputo. Não tens igreja, eu sei disso. Eu posso até ajudar. Ajudo-te a fazer uma cruzada. Posso ajudar com um pouco que eu tenho pagando um som. Você não vai fazer cruzada sem som. Você não vai fazer cruzada sem microfone. Se nós estamos aqui, essa cadeira que sentaste, o microfone que pegaste para transmitir o evangelho, tudo isso envolve dinheiro. E não, estou a pedir que ao saíres daqui, convocar as pessoas que estão doentes, as pessoas que não estão bem, para elas não irem aos curandeiros, virem até a ti como homem de Deus. E peço-te, para pegares os objetos ungidos, oferecer às pessoas, para elas curarem, para que esses pastores, esses falsos, que querem viver, que querem burlar as pessoas, esses pastores malandro, conforme disseste, pararem. Porque não podes pensar que os pastores promovem objetos ungidos por dinheiro. Não. É por orientação de Deus. Há uma orientação neles. Recentemente, se tu não sabias, recebeu-se aqui em Moçambique profeta Joshua Ingila, que veio da Nigéria. Quando ele chegou a Moçambique, havia objetos ungidos disponíveis para o povo. Eu acredito que foi ele que consagrou o azeite, estava na igreja do apóstolo Lourenço Fole, Ministério Divina Esperança. As pessoas estavam lá, adquiriram objetos, houveram vários testemunhos. Enguila não é pobre. Apóstolo Lourenço não é pobre. Não estão a fazer por dinheiro. Essa consciência de pensar, o que está a lhe estragar, é pensar que os pastores, quando promovem os objetos ungidos, promovem por fome, por dinheiro. Não é isso. Não estão a vender a unção. Não é a unção que está à venda. É o objeto ungido que, para ser adquirido, houve um investimento. Então, no mínimo, deve fazer um retorno, mas o objetivo principal é ver as pessoas curadas. Logo, se tu estiveres em condições agora de adquirir os objetos ungidos para a sociedade e oferecer à sociedade, e a sociedade curar e estar bem, eu vou ficar feliz com isso. Eu acredito que no teu ministério já curaste alguém. Você nunca vai curar alguém com essa tua consciência. A Bíblia, a palavra de Deus, diz que o evangelho consiste em palavra e demonstração do poder de Deus, em curar, pregar a palavra para as pessoas, curar as pessoas estarem bem. Você vai curar quem com essa tua consciência? Você vai ajudar quem com essa tua consciência? Você corre risco de pregar para as pessoas que toda hora estão nos curandeiros à procura de cura. Você vai anunciar a palavra, as pessoas vão te escutar, mas as pessoas não vão te obedecer. As pessoas vão te escutar e por detrás disso, as pessoas irão no curandeiro. Porque tu falas e não dás a solução ao povo. Tu pregas e não dás a solução ao povo. Estás nas trevas se escondendo com a palavra. Você precisa da luz.
né? Você precisa saber que as pessoas que estão enfermas são a principal causa da unção nos homens de Deus. Os homens de Deus, meu querido, carregam 2 mantos importantes que você não sabia. Os homens de Deus carregam o manto da palavra, para eles ensinarem a palavra, e carregam o manto da unção. A unção não é para pregar. O que prega é o conhecimento da verdade. A unção é para curar, a unção é para libertar, a unção é para ajudar. E esta unção pode ser usada ou transferida para o povo de várias formas. Há momento que o profeta não está presente, mas você chegar na igreja dele só por causa de adquirir uma água ungida, na ausência dele, você ficar curado. E para terminar, no lado do profeta, falso profeta, você está dando a definição errada para o povo. Meu querido, para além de ler a Bíblia, você precisa de alguém para interpretá-la para ti. Não pode se sentir, saber ler não significa saber e não significa compreender de uma forma clara o que você leu. Tem um pastor chamado Albino aqui que ensina teologia. Vai lá, se inscreva, aprenda. Tem muitos pastores que ensinam, tem escola bíblica. Vai lá se inscrever, aprenda. Para o que você está a ler, você entender. No livro de 1 de João, João disse o seguinte: filhinhos, há muitos falsos profetas que já se levantaram no mundo. Mas, para que vocês não se percam, examinem os espíritos, entenda? Examinem os espíritos. Depois diz mais: todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne, esse não é de Deus. Mas todo espírito que confessa que Jesus veio em carne. Um abraço ao pastor da Beira, um forte. Já esteve aqui. Fernando Adolfo. Eu gosto dele porque ele uma vez que explicou isso. Do Espírito de Jesus Cristo em carne. Não Jesus Cristo Espírito, Jesus Cristo poder, Jesus Cristo em carne. É ali onde está o segredo do falso ou verdadeiro. O verdadeiro profeta, o falso profeta não se identifica porque na igreja dele tem água à venda. O falso profeta não se identifica porque tem carro. O falso profeta não se identifica porque é rico. Há muito profeta pobre e falso ao mesmo tempo. Obrigado. Há muito profeta rico. Deixa-me terminar, Massango. 30 segundos. Há muitos profetas riquíssimos e verdadeiros, genuínos de Deus. Aqui em Moçambique. Ricos, verdadeiros, próspero. Essa coisa de pensar de que a pobreza, por detrás da pobreza e da miséria, tem verdade de Deus, é mentira. Ao contrário, todos aqueles que foram de Deus na Bíblia, 90%, eram ricos, eram prósperos, prosperaram no seio do Evangelho, prosperaram em Deus. Quando você começar a curar as pessoas, meu querido, alguém vai aparecer na tua casa te oferecer coisas. Quando você começar a curar, para além de só cantar com o que você está a ler e não entende, cura as pessoas. Obrigado, apóstolo Carlos, irmão Felipe. De uma forma resumida, uma questão. Ouve-se, os profetas de hoje são curandeiros modernos, de fato e gravata. Qual é a sua leitura em torno disso? Também pode comentar em torno dos pontos levantados pelo apóstolo, de uma forma bem resumida. A respeito dos pontos levantados com o meu colega do painel, quando ele diz que muitos pregadores, eles não vendem objetos porque são pobres, eles são ricos, a Bíblia também afirma isso, que há muitos pastores ricos, mas eles, por serem cães, são golosos e são insaciáveis. Isaías 56, versículo 11. São como cães cheios de fome, que comem sem nunca ficarem satisfeitos. São pastores sem entendimento. Todos fazem só o que lhes interessa, sem se importarem com mais ninguém. O que acontece? Todo pastor que afirma que eu tenho dinheiro, como ele afirmou, né? Dizendo que tenho dinheiro, tenho uma e outra coisa, não vendo. Podemos avançar, apóstolo?
Continua. Não vendo água, azeite, porque somos pobres, é porque é uma necessidade que o povo tem. A Bíblia chama esses pregadores de cães, que comem e que têm dinheiro, têm carro, têm riqueza, mas nunca ficam satisfeitos. Querem mais explorar o quê? O povo. E quando diz que são ricos, eles não são pobres. O que a Bíblia diz? Apocalipse 3, versículo 17. Diz assim. Apocalipse 3, versículo 17. Vocês dizem, nós somos ricos, temos de tudo e não precisamos de nada. Mas na verdade, na realidade, vocês nem sabem que estão nus e que são miseráveis, infelizes, pobres e cegos. Eu os aconselho. Então, segundo a luz da Bíblia, não nego que existem muitos pregadores ricos, mas de forma desonesta, de forma em que estão a levar a sociedade a blasfemar contra o verdadeiro caminho do evangelho do reino de Deus. Amados, o evangelho do reino de Deus, pode um pregador ter dinheiro, pode sim ter carro, ter casa bonita, mas não de uma forma de vender objetos, de vender profecia, de vender milagres de curas, mas de uma forma em que o povo tenha trago algum valor. Para pastor, nós, pelo trabalho que você oferece na casa de Deus, nós admiramos muito a tua dedicação. Você é um pai para nós. Nós te abençoamos, te honramos. Isso no Gálatas capítulo 6. A Bíblia nos ensina que aqueles que têm homens de Deus, ministros que investem seu tempo em lhes ensinar a palavra, que possam contribuir todas as coisas boas, riqueza, salário, casa, carro, comida, com eles, mas não de uma forma de o homem de Deus ter que pressionar, ter que exigir, até o povo sentir dor na planta do pé. Eu creio que muitos vão perceber o que estou a dizer. Você vai encontrar um certo pregador que tem 1000 metical, vem levar essa garrafinha, água ungida, azeite ungido, que tem 10 mil. Isso aí não se faz segundo a luz da Bíblia. Mas se o povo traz pessoalmente, vir deixar nos pés do homem de Deus e explicar que é pela honra que nós temos por si. Isso é bíblico. Apóstolo, em 30 segundos, a última questão. O Evangelho é a mensagem primordial de Cristo. Nascer de novo, arrepender-se e orientar-se no caminho da esperança, da fé e do amor. Pois os crentes de hoje não estarão a idolatrar a pessoa dos profetas. Por exemplo, temos a seguinte expressão: meu pai espiritual é aquele santo, é o melhor profeta de todos. Em 30 segundos, apóstolo. Bom, não é uma idolatria saber honrar o homem de Deus no que diz respeito a falar de que ter um pastor X, um pai X, falar dele, né? Assunto pai na fé, isso é bíblico, né? A Bíblia afirma que existem pais na fé, aqueles que geraram certas famílias. Em 30 segundos, beijos e abraços. Obrigado, apóstolo Filipe. Passo agora para apóstolo Carlos. Apóstolo Carlos, este momento de comentar em torno dos pontos levantados pelo apóstolo Filipe, também olhando para o nosso tema de hoje. Qual é a missão dos profetas na atualidade? De uma forma bem resumida. Sim, eu, conforme dito, eu não sei o que se passa com ele, mas é assim, querido, para ele, né? No livro de Malaquias capítulo 3, verso 8, 9 a 10, Deus diz o seguinte: trazei todos os dízimos e ofertas alçadas na minha casa, para que eu vos abra janelas de bênção nos céus. O que entendemos com isso? Que Deus tem janela de bênção, mas essa janela Deus não abriu porque está à espera com que você deia um dízimo para ele abrir essa janela. Quer dizer assim, que Deus tem janelas de bênção, Deus tem janela de luz para certas pessoas, mas essa janela de bênção não está a ser aberta de Deus para a pessoa, porque simplesmente a pessoa não é dizimista. Deus está dizendo assim: quando dares dízimo e dares ofertas alçadas, só assim
é que a janela do céu Para será terminar. aberta. Será aberta para seres abençoado. Para terminar, profetas de Deus existem aqui em Moçambique, muitos deles. Profeta Cavô Dezede, profeta Ali Massango, profeta e apóstolo Honório, apóstolo e vários outros. A missão dos profetas na sociedade é atualizar o povo segundo o coração e a consciência de Deus no momento. Atualizar e lembrar ao povo que Jesus Cristo está a voltar. Todo profeta é a missão dele continuar a lembrar ao povo que Jesus Cristo está a voltar. O profeta é aquele que fala a favor da sua nação, que anuncia à nação o que Deus quer, ou o que Deus está a falar naquele momento. Essa é a missão dos profetas. Obrigado, apóstolo, apóstolo Carlos. Obrigado, apóstolo Felipe, a todos que acompanharam o nosso programa através da nossa página do Facebook. Obrigado, Ruth. Obrigado, Ernesto Joaquim, Elídio. Obrigado, Oliveira. Obrigado, Amade. Obrigado, Profeta das Nações, Atalaia. Obrigado a todos que acompanharam o nosso programa através da DSTV, GoTV, TV Cabo. Eu sou Teo Filósofo e mestre José Massango. Deus abençoe.